Louvado seja o nome de Jesus. Chegamos a Hebreus, capítulo de número 4. Glória a Deus. Que é uma sequência textual, não é? Do capítulo 3. Nem sempre a Bíblia segue essa sequência de um capítulo para o outro. Nem textualmente, nem historicamente. Você tira pelo capítulo 4 e o capítulo 5 de Esdras, que teve uma diferença de aproximadamente 16 anos. Além da mudança de parágrafo e tudo, tem uma diferença na história de 16 anos. Né? Como em outros capítulos, temos essa diferença em nome do grande. Eu disse para os irmãos na abordagem do capítulo 3 de Hebreus que a diferença de Coríntios, da escritura do livro de Coríntios para a escritura do livro de Hebreus, nós temos aproximadamente 13 anos, né, de diferença. Então não é uma distância tão grande, né? Mas tem essa distância e é importante considerar que as coisas mudam muito rápido, né? Que as coisas mudam muito rápido, o tempo passa muito rápido. Eu particularmente estou achando que nesse tempo que estamos vivendo hoje, 2025, as coisas estão acontecendo muito assim, veloz. Tempo para mim, não sei se vocês têm essa percepção, mas para mim está passando muito rápido, né? Isso aí vai dependendo também, às vezes, da ocupação da gente, né? Porque o tempo passa normal, tipo assim, cada minuto continua com 60 segundos, cada hora continua com 60 minutos, cada dia conta as suas 24 horas, cada semana os seus 7 dias, e os meses, os dias que eles têm programado, né, nesse calendário que nós temos. Então, assim, tudo é feito no seu tempo. Mas essa velocidade é uma percepção que a gente tem, né, até mental, podemos dizer assim. Mas o que eu quero pontuar é que, de fato, o capítulo 4 de Hebreus é uma sequência textual, a temática é a mesma, que o escritor aos Hebreus, ele começa a desenvolver no capítulo de número 3, glória a Deus, que é de advertir os irmãos acerca da possibilidade real de perderem a salvação, refutando assim a doutrina da predestinação fatalista, que reza que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é? Nós temos pontuado isso desde o capítulo 3 de Hebreus, mostrando que, e eu quero dizer isso nessa abordagem de hoje, de agora, que a salvação é de responsabilidade pessoal. A salvação é de responsabilidade pessoal. Deus já fez a parte dele, assumindo de forma humana, como diz o escritor aos Hebreus, já no capítulo 1 do seu livro, assumindo forma humana, e ele, que é Jesus Cristo, a expressa imagem da pessoa de Deus, né? Ele que é o resplendor da sua glória, Jesus Cristo, que temos compartilhado com os irmãos nessas abordagens, é Deus em forma humana, é Deus em carne,
no meio de nós, o seu nome nessa estrutura é Jesus, porque quando ele está provendo, é Jeová Jireh. Quando ele está curando, é Jeová Rafá. Quando ele está pelejando, é Jeová Sabaote. Quando ele está advogando, é o Jeová Justiça Nossa. Quando ele está presente, é o Jeová Chamar. E segue as respectivas características do seu nome. Quando ele está nos chamando para aproximarmos dele, é Espírito Santo. Quando ele estava em forma de carne, em forma humana, ele estava para salvar. O seu nome é Jesus. E ele cumpre o seu papel, ele cumpre a sua missão, inclusive com o desfecho das palavras: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Aleluia. E sepulcros dos santos são abertos, é ele fazendo a transferência do Hades para o paraíso daqueles que dormiram no Velho Testamento, firmados nessa esperança, e leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens, que é a vida eterna. Louvado seja Deus. Além de o véu do templo ser rasgado de alto a baixo, dando acesso a todos nós à presença de Deus. Plano salvífico tem o seu ápice, tem o seu momento crucial, sine qua non, porque se Jesus não morresse, não haveria remissão de pecados. E aí culmina com a sua ressurreição, porque se ele também não ressuscitasse, vã seria a nossa fé, a nossa crença, a nossa salvação, a gente estaria perdendo tempo. Mas por ele ter ressuscitado, aí o plano é completo, o plano salvífico é completo. Completo no que diz respeito a o que era fundamental para se salvar. O que era fundamental para se salvar. Ainda há passos deste processo, que é quando acontecerá o desfecho final, com as palavras: vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo que está preparado desde a fundação do mundo. Isso para os que crerem, cujo termômetro desta crença é a busca no sentido de tornar-se agradável ao Senhor. Não é da busca da bênção, não. Mas é na busca de tornar-se uma pessoa agradável ao Senhor. Para tornar-se uma pessoa agradável ao Senhor, tem que ser quebrantado de coração, porque é um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Tem que procurar ser obediente ao Senhor, porque a desobediência desagrada a Deus, a obediência agrada a Deus. E essa obediência, ela diz respeito ao processo de santificação por abstinência ao pecado. Então é melhor eu usar a palavra santificação, né? Porque é necessário também o processo do arrependimento, é necessário o processo da purificação, da remediação. E para isso é necessária a confissão dos pecados.
Porque no momento que a gente confessa os pecados, a palavra de Deus nos diz que somos por ele perdoados, né? É 1 de João 1,9. Que quando nos arrependemos, somos perdoados pelo Senhor. Louvado seja Deus. Então, o plano de salvação se encerra com esta destinação de quem vai para o céu, e de quem não vai para o céu, não ir para o céu. Só que essa destinação, aí entra agora o assunto dos capítulos 3 e 4 de Hebreus, que o escritor faz questão de bater na tecla e deixar bem claro. A responsabilidade, leitor, é sua, leitor da Bíblia. A responsabilidade, ouvinte da palavra de Deus, é sua. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. A responsabilidade, senhoras e senhores, ela é individual. A responsabilidade é pessoal. Louvado seja Deus. Amém? A responsabilidade, ela é de cada um dos senhores, de cada um de nós. Mesmo, e essa coisa que o escritor aos Hebreus quer explicar, mesmo, observe, versículo de número 4. Porque incerto, eu quero ler uma parte do versículo 3. Embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Esse mesmo meu, né, é exatamente referência a essa fala do escritor aos Hebreus. Embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7. E repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Preste atenção a isso, que é importante prestar atenção. Quando Jesus foi falar do que contaminava o homem, que não era o que entrava, era o que saía, ele chamou a atenção das pessoas e disse: ouvir e entender. Ou seja, preste atenção. Para poder entender, tem que prestar atenção, que ler. Tem que respeitar as vírgulas, a pontuação, o acento da palavra. Tem que procurar acompanhar, no caso do pregador, nós mortais, tem que acompanhar o raciocínio do pregador. Amém, amados? Porque senão não vai entender. Aí vai dizer o que a pessoa disse sem a pessoa ter dito. Ou então entender errado. Por isso que é importante prestar atenção. E nessa parte aqui é muito importante prestar atenção, viu, irmão? Embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse assim: no dia 7º repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Outra vez neste lugar, é o que está escrito: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas obras não entraram por causa da desobediência.
determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Preste atenção a isso. O que o escritor dos Hebreus está dizendo é o seguinte: existe a presciência de Deus. Deus já sabe o que vai acontecer. Deus já sabe o número de salvos, o número de perdidos. Mas isto não significa que ele escolheu fulano e beltrano para ser salvo e escolheu fulano, beltrano e ciclano para ser perdido. Que Deus escolheu A, B e C para ir para o céu, e Deus escolheu, eu parei na letra C, né? D, F, G, para ir para o inferno. Não significa isso. O escritor aos Hebreus está falando da presciência de Deus, mas não uma programação proposital, direcionando quem vai, escolhendo quem vai para a perdição. Não. Por isso que é importante entender que as pessoas que se perderam, as que se prostraram no deserto, foi por causa de sua desobediência. Foi por causa de sua desobediência. Houve quem não amolecesse o coração, ao contrário, endurecesse o coração. Entende, amados? É importante ter essa compreensão até para não julgar, porque quando há um entendimento errado disso, se faz de Deus injusto. O juízo que se faz de Deus é de um ser injusto, e Deus seria injusto, de fato, se ele escolhesse uns para se salvar e outros para se condenar. Porque aí quem é que sabe que tá salvo e quem é que sabe que está condenado? Aí eu estou aqui me esforçando, fazendo as tripas coração, rejeitando a carne, e ultimamente é muito, porque o terreno está ficando apertado. Não é nessa carne. E aí eu vou para o inferno. Aí tá o outro lá, pintando e bordando, o 7, 8, 9, 10, né? E vai para o céu. Oxente, aí eu estou perdendo tempo. Não está entendendo isso, irmão? Que seria muita injustiça de Deus. Basta ter esse raciocínio lógico do caráter de Deus, que não é injusto. Deus não é injusto, irmão. Se existe alguém justo na terra, é Deus. Porque no céu nem se compara como na terra também. Aleluia. Deus é justo. Não é? Eu não lembro agora qual foi o versículo, mas eu depois vou tentar lembrar para dizer a vocês sobre essa questão da equidade. Essa questão da equidade. Glória a Deus. A equidade, ela é exatamente um princípio de justiça, porque ela faz com que
haja uma proporção devida para as pessoas. Não é? A igualdade, ela não é tão favorável, porque é como se eu tivesse, para vocês terem uma ideia, eu tivesse um fruto na altura de 2 metros, outro na altura de 2,5 metros e outro na altura de 3 metros. E eu desse a todos um banco que só alcançasse a fruta dos 2 metros. E para alcançar a fruta de 2,5 metros, e para alcançar a fruta da altura do 3 metros, se eu dei um banco igual para todos. Então, a igualdade não é justiça. A equidade é eu colocar um banco proporcional à altura que cada um alcance o respectivo fruto. Entende o que é equidade? Isso é um desenho do que é equidade. Não é? E a palavra nos mostra que o nosso Deus, ele é este ser, não é? Equímeno. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é justo. Deus é justo. Eu não sei se é uma referência bíblica, alguém pode até me ajudar aí, mas a expressão que ele... Não, mas tem uma outra expressão em vez de usar essa. Ele não prova ninguém além das forças, não é? Louvado seja Deus. Eu estou apreensivo porque, infelizmente, eu estou com problema nos meus equipamentos, sério. Ontem foi o do Facebook, hoje é o do Instagram, que estava super carregado e do nada apagou. Mas você que está me ouvindo pelo aplicativo e pela AM890 e estava, né? Eu quero dizer que você pode depois ouvir essa mensagem no YouTube, tá certo? No YouTube da Rádio Tamandaré. Depois eu entro no Instagram para informar isso ao pessoal. Voltando as atenções aqui para Hebreus capítulo 4. A atenção que o escritor aos Hebreus chama a gente é para estarmos atentos ao fato de que nós não somos diferentes do povo que se prostrou no deserto. Não somos diferentes. Porque, a exemplo deles, nós também recebemos a palavra, boas novas. Boas novas é a forma adjetiva da palavra lei no Novo Testamento. Considerando que palavra de Deus, evangelho, Salmo 119, do verso 1 ao 10, tem lá vários sinônimos. O termo evangelho aparece no Novo Testamento, mas que é a mesma palavra do Velho Testamento. O evangelho não é uma outra lei de Deus. Não. Boas novas não é outra lei de Deus. Boas novas é a mesma lei, só que é o adjetivo desta lei no Novo Testamento. Evangelho é norma, regra, doutrina. Boas novas, que é boa notícia, é a qualidade desta notícia, dessas normas. Como disse Paulo em outro momento, a lei é boa. A lei não é má, a lei é boa.
É a lei que mostra que eu sou pecador. A lei não foi feita para salvar, como prega os dispensacionalistas. Não. A lei foi para mostrar que eu sou pecador, que você é pecador. E para nos conduzirmos na verdade, no que é certo, no que agrada a Deus, na vontade de Deus. Aí o apóstolo está dizendo que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então, se nós não obedecermos, também ficaremos de fora do repouso eterno. Perderemos a salvação. E aí ele continua dizendo, no versículo 11: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia do mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nós temos a quem prestar contas. Uma das palavras que eu recebi de Deus no começo deste ano, no primeiro dia, foi no primeiro dia, meu Deus? Foi no último dia do ano passado, foi exatamente à tarde, eu me lembro. Eu estava no sofá, estava enfermo, e ali elocubrando, meditando, mesmo enfermo, que eu estava já entregando ao Senhor meu espírito. Senhor, tu és muito entregue meu espírito. Sabia se ia romper o ano vivo, estava muito doente. Está até no YouTube. A minha primeira ministração deste ano está no YouTube. 4 palavras para o ano todo. E entre uma delas que o Senhor me deu foi sobre o juízo. O juízo. Nós vamos prestar contas. Quero dizer a você que você vai prestar conta a Deus. Nós vimos durante essas abordagens mais recentes que o patrão vai prestar conta a Deus dos empregados. E os empregados vão prestar conta a Deus de como serviram seus patrões. Ninguém escapa. Os governadores, os governantes vão prestar conta a Deus de seus mandatos. Quem faz o bem vai prestar conta a Deus. Quem faz o mal vai prestar conta a Deus. Quem torce a favor vai prestar conta a Deus. Quem torce contra vai prestar conta a Deus. Contra quem? Contra Deus, contra as pessoas, contra a população da sua cidade, do seu estado, do seu país, do mundo. Tá pensando que essa turma não vai prestar conta a Deus, não, irmão? Vai. Os que têm mandato eleito pelo povo e não fazem as coisas direito, vai prestar conta a Deus? Vai. Quem tem mandato, quem não tem mandato, quem é a favor, quem é contrário ao bem-estar comum, vai prestar conta a Deus? Vai. Deus não tem partido. Quero dizer a você que Deus não tem partido político. Viu? Quero dizer a você, pastor, e eu recebo isso, vamos prestar conta a Deus de como estamos administrando a oferta ao dízimo que colhemos. Vamos prestar conta a Deus do que pregamos e deixamos de pregar.
Vamos prestar conta a Deus. Mas eu quero dizer a vocês, ovelhas e ouvintes, que também vão prestar conta a Deus do que vocês estão escutando. Todos nós vamos prestar conta a Deus. Nada está encoberto diante daquele com quem temos de tratar. Você, marido, vai prestar conta a Deus. Você, esposa, vai prestar conta a Deus. Você, filho, você, pai, você vai prestar conta a Deus. Vai prestar conta a Deus. Todo mundo. Você, vizinho, vai prestar conta a Deus. Preste atenção como é que tu se relaciona com as pessoas, porque tu vai prestar conta a Deus. Preste atenção como é que tu trata as pessoas, que tu vai prestar conta a Deus. Presta atenção como é que tu administra o que não é teu, que tu vai prestar conta a Deus. É o dinheiro que você pega que não é seu. Você vai prestar conta a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos receberam a palavra de igual teor, de igual conteúdo, diz o escritor aos Hebreus. Agora uns, diz o escritor aos Hebreus, não estavam misturados com a fé. No versículo 2. Veja, a gente deu um salto do versículo 13 para o versículo 2. Todos receberam as boas novas, mas a palavra da pregação nada lhes proveitou, porquanto não estavam misturadas com a fé naqueles que a ouviram. Porque uma coisa é a pessoa estar escutando eu dizer isso, que ele vai prestar conta a Deus e temer. E a partir de agora, que está ouvindo esta palavra mudar, criar vergonha na cara, criar juízo, prestar mais atenção, se arrepender do erro, se arrepender do pecado e consertar-se diante de Deus. E outra é empurrar com a barriga. E outra é não considerar. Porque quem está falando é um pecador. Quem está falando não é uma autoridade militar. Quem está falando não é uma autoridade jurídica. Quem está falando é um cara que eu nem conheço, nem sei quem é. Um tal de pastor Amaro Corrêa. Eu conheço o pastor Amaro Corrêa, é pecador. Come feijão, come farinha, come arroz. É um comedor de carne. É um mortal. Né? Mas... Porque tem pessoas que julgam até pela aparência, irmão. Né? Mas é um negro. Né? Entende? Mas é uma pessoa que não tem um precedente histórico na família. Quem é o pai dele? Quem é a mãe dele? Eu só conheço Dona Iraci, Correia dos Santos. Mas quem precedeu ele na história? Tem gente que vai por aí. Como dia desse eu fui abordado por alguém. Dia desse e em outros tempos já fui abordado por muita gente. Tu és filho de quem? Eu sou filho da minha mãe. E quem é o teu pai? O rapaz que namorou com a minha mãe. Entende, irmãos? Mas você vai prestar conta a Deus é da palavra que está saindo da minha boca. Não é a mim que você vai prestar contas. Vai prestar contas pela palavra. Está escrito, é pela palavra que seremos
julgados pela palavra de quem? De Deus. Pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o escritor aos Hebreus passa a tratar de um outro assunto que vamos abordá-lo do capítulo 5, que é a partir do versículo 14, ainda do capítulo 4, mas já é uma outra temática, a gente vai tratar quando chegarmos ao capítulo de número 5. Bem, se essa palavra não mexeu com você, aí foi a voz de Amaro Correia. Mas se ela mexeu com você, se ela lhe impactou, se ela lhe consolou, se ela lhe edificou, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino. Momento de oração.